Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Convida o teu irmão e fala: irmão, vamos louvar a Jesus. Diga assim para ele: abre o seu coração, porque Jesus quer falar com você. Então louvemos. Todos conhecem esse louvor? Um louvor bem conhecido. Se não souber, nos acompanhe no telão em nome de Jesus. Ou por aí no telão, ou no smartphone, né? Ou no iPhone, eu não sei qual a sua condição, não é? Até tablet hoje em dia está disponível. O importante é a gente ler as escrituras, né? A carta não. O Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Lucas. Glória a Deus. Obrigado, Alex. Glória a Deus. Ao contrário. Isso. A outra de baixo. Lucas 7, versículo de número 11. Põe aí, Marião, pra gente. Lucas 7, 11. Hoje é culto de ceia do Senhor, mas o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Quero ser fiel àquilo que Jesus colocou no meu coração. Lucas 7, 11. Eu vou passar a leitura. Quem puder, tiver menos de 100 anos, fique de pé. Quem não puder, fique sentado, tá bom? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Irmãos, por gentileza, repita essa expressão aqui, ó. Ele foi. Tem uma vírgula aí e o texto diz: e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou, por favor diga assim: quando chegou. Vou continuar a leitura. O texto diz: perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eu gostaria que você frisasse essa expressão aqui, ó. E vendo-a, o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Verso 14: e chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Antes de você se assentar, eu vou te dar o tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é simples. O tema é: em Jesus há esperança para dias melhores. Glória a Deus. Você conseguiria repetir isso no sermão e dizer: em Jesus há esperança para dias melhores? Que bom. Você nem precisava, mas obrigado por me ajudar, viu? Pode se assentar em nome de Jesus. Eita glória! Em Jesus. Glória a Deus. Se possível for, para aqueles que tiverem Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Senão o Marião vai colocando os versículos aqui. Eu parei no verso de número 11. E nós vamos acompanhar aquilo que essa história está revelando aqui e o que ela tem de aplicação para a nossa vida. Eu estou no versículo de número 11. Porém, essa carta aqui, na verdade esse evangelho, o capítulo dele é o capítulo de número 7. E o capítulo de número 7, ele tem 4 histórias dentro do capítulo de número 7. Por favor, diga assim: 4 histórias. Porém, cada história ela tem um cenário diferente.
cada história ela conta um cenário diferente. Lá no capítulo 7, nos primeiros versículos, vai nos contar a história de um servo de um centurião que está vivendo um momento de aflição. Por qual motivo? Porque ele está à beira da morte. E o centurião era um homem que cuidava de 100 homens, por isso que o nome centurião era uma centuria dentro da escala romana. E um centurião tinha um apego profundo com a vida desse seu servo, que ele vai pedir para que alguns amigos vão até Jesus e supliquem para que Jesus de algum modo possa intervir na condição de sua saúde. Então o primeiro cenário é um servo que está vivendo em um momento de aflição. Por favor, diga assim: aflição. Aflição. Irmãos, o segundo cenário é um cenário um pouquinho mais complexo. É o cenário que nós fizemos leitura. É um cenário em que a Bíblia diz que é uma mulher viúva. Atente-se a isso. Por quê? Porque essa mulher ela tem um filho único. Essa mulher está vivendo um momento dos mais difíceis de sua vida, Mateus. Um momento de angústia. Por qual motivo? Irmã Maria, é a segunda vez que essa mulher está indo pelo caminho do cemitério. Essa mulher aqui já tinha algum tempo atrás sepultado seu esposo, ela é viúva. E dá-se a entender, por ele ser jovem, que isso não foi há muito tempo atrás. Essa mulher aqui, ela está revivendo novamente esse cenário. Um cenário difícil, um cenário aonde ela vai se sentir angustiada, porque o seu filho morreu. E a Bíblia diz que era o seu filho único. Esse é o segundo cenário dessa história. O terceiro cenário da história está a partir do versículo de número 18. É quando aparece no cenário um profeta. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que não é qualquer profeta. Esse profeta aqui, ele tem por nome João Batista. E Jesus, em outro cenário, vai dizer que não houve, nascido de mulher, um profeta semelhante ao profeta João Batista. João Batista é aquele que veio anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, João Batista está vivendo um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Um momento de dúvidas. Pastor e profeta sente dúvida em seu ministério? Sente. Senão nós sentaríamos na cadeira para conversar com o profeta Elias. E o profeta Elias, nos momentos de dúvida do seu ministério, vai para uma caverna e fica ali por um período de tempo. E João, por estar vivendo um dos momentos difíceis da sua vida, ele manda perguntar para Jesus se Jesus era aquele que haveria de vir. E Jesus manda uma resposta para João Batista, dizer assim: João, você não tem visto que os cegos têm voltado a enxergar, João? Você não tem ouvido que os surdos têm voltado a ouvir, João? João, você não tem percebido que o evangelho, os milagres não, maiores não são esses, de cego e de surdo. Qual que era o maior milagre naquela época? Você não tem ouvido que os pobres têm ouvido a respeito das coisas de Deus, João? E João entende aquele cenário e compreende. Porém, o terceiro cenário é um cenário de dúvida. Diga assim: dúvida. E o quarto cenário é um cenário onde vai acontecer-se na casa de um homem chamado Simão. Jesus foi convidado para um jantar e de repente aparece uma mulher que é tida ali, irmã Leonice, como uma mulher pecadora. Sabe qual era o desejo daquela mulher? Aquela mulher, ela queria entrar naquele cenário com um objetivo, servo de Deus: só oferecer um culto em louvor a Jesus Cristo. O objetivo dela era esse. Porém, ela está vivendo um cenário de medo e um cenário de julgamento. Por qual motivo? Porque ela era uma mulher que era mulher pecadora, e os fariseus que estavam na casa de Simão estavam cheios de dedos quando aquela mulher adentrou. Mas ela só queria ter um encontro com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Diga assim: 4 histórias. Diga assim: 4 cenários diferentes.
Por favor, diga assim: aflição, angústia, dúvida, medo e julgamento. Só que há algo em comum que acontece sobre cada um desses cenários. Lídia, e o que é de incomum que acontece em cada um desses cenários? Que cada uma dessas histórias, elas vão ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas não é só um encontro com Jesus. Quando elas têm um encontro com Jesus, Jesus vai liberar uma palavra em cada uma dessas histórias, em cada um desses cenários. E sabe qual que foi a palavra que Jesus liberou para cada um desses cenários? E para cada um dessa história que teve encontro com Jesus? Jesus liberou a palavra naqueles dias: hoje chegou ajuda, hoje chegou auxílio, hoje chegou socorro para a tua vida. Pastor, eu não estou entendendo o que eu tenho a ver com essa história. Cada um que aqui está tem uma história diferente. Cada um que aqui está tem um cenário diferente. Possa ser que hoje você não esteja vivendo, mas em um tempo na sua vida você já viveu aflição, você já viveu angústia, você já viveu dúvida, você já viveu medo, você já viveu até julgamento. Mas se hoje nós estamos aqui para ter um encontro com o Senhor Jesus, a palavra de Deus para a sua vida é: hoje tem alívio, hoje tem socorro, hoje tem ajuda. Por quê? Porque Jesus resolveu te encontrar nessa casa. Cada um que aqui adentrou tem uma história diferente, um cenário diferente. E cada um de nós podemos estar em algum dia. Eu louvo a Deus e espero que você esteja num dia bom. Mas pastor, hoje eu não estou num dia bom. Não tem problema. Se Jesus chegou no cenário dessa história, a palavra de Jesus para mim e para você é: hoje tem ajuda, hoje tem auxílio, e hoje tem socorro para a minha vida e para a tua vida. Quantos acreditam nessa verdade? Aleluia. Jesus. Verso de número 11 diz assim, a gente já está caminhando, tá? Verso de número 11 diz assim, eu estou no verso 11 agora. O verso de número 11 diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi, diga assim, ele foi. Ele foi. Só que ele foi na perspectiva de quem está escrevendo. Lucas está escrevendo e ele está dizendo assim, ele está narrando a história, ele está dizendo assim: Jesus foi. Só que quem estava lá na cidade de Naim não disse assim, Jesus foi. Quem estava lá na cidade de Naim, ele está dizendo, Jesus veio. E sabe por qual motivo, irmãos, que nós podemos estar aqui nessa noite, celebrando a ceia do Senhor? Porque de um dia ele foi até a cruz do Calvário. Só que ao terceiro dia ele veio. Eu vou repetir para você pegar essa parte aqui, hein? E o senhor quer dizer, pastor, se ele não tivesse ido até a cruz, aleluia, nós não poderíamos estar aqui celebrando o nome santo dele. Então há esperança para a minha vida e para a tua vida. Qual que é a esperança? Ele ressuscitou e ele veio. Ele veio. E em breve ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele veio. Só que eu queria te trazer o cenário da cidade de Naim. Lembra que em Naim é a segunda história. E na segunda história tem uma mulher viúva que está pranteando por um filho. Porque eu sei que ela está pranteando, porque Jesus vai dizer para ela não chorar. Ela está pranteando pelo seu filho ali na cidade de Naim. E a proposta que eu disse para os irmãos aqui hoje é que em Jesus há esperança para dias melhores. E a cidade de Naim, toda a cidade, irmão, está triste por causa desse luto. O texto vai dizer que tinha uma multidão acompanhando essa mulher. Imagine isso, irmão Anderson, uma multidão acompanhando essa mulher. Toda a cidade está vivendo prantos, momento de luto.
Só que aquela mulher, junto com essa cidade, ela tem esperança de dias melhores. Por mais que esteja vivendo em momentos de luta, de adversidade, de dores, de sofrimento, ainda pulsa dentro do seu interior a esperança de dias melhores. Só que o que difere a esperança do mundo para a esperança da igreja? Aqui eu gostaria de falar com os meus irmãos. Redobre a sua atenção aqui. Por quê? Porque todo esse mundo, eles têm esperança de dias melhores. Sim ou não, irmãos? Sim. Todos têm. E eu não estou aqui para falar contra nada e nem ninguém. Só que eu quero aqui mostrar para os irmãos que a esperança da igreja é diferente daquilo que o mundo espera. Por qual motivo? Há pelo menos 3 pilares em que esse mundo tem uma perspectiva de uma esperança melhor. E eu anotei os 3 aqui, cara, para poder dizer a vocês. O primeiro pilar em que o mundo está aguardando para que haja uma esperança de dias melhores é: se a situação financeira do país melhorar. Sim ou não, irmãos? Sim. Com quem nós conversamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, há uma esperança. E alguns chegam até a dizer assim: o ano está virando, 2026 está chegando, aí vai vir um novo presidente, vai vir o Senado, e o mundo está nessa expectativa de quando trocar algumas coisas, haverá esperança para dias melhores. O segundo pilar que o mundo está aguardando expectativa para dias melhores é se o governo agisse com honestidade. Sim ou não, irmãos? Todos aguardam e esperam que o governo haja com honestidade. E o terceiro pilar para a gente seguir é se a segurança pública e a educação fossem melhor preparadas, irmãos. Todo mundo aguarda isso. Só que eu quero dizer para os irmãos que todas essas coisas que eu vos citei, todas elas são boas. Sim ou não, irmãos? Só que há um problema aqui. Essas coisas não são capazes de preencher o vazio da nossa alma. E aqui eu preciso te dar uma palavra. Eu conheço um país que está vivendo tudo isso aqui que eu falei. Aquisição financeira assim, ó, decolando. É só a gente olhar para a China. Nós olhamos nas perspectivas de governo, o governo indo de vento e popa. Nós olhamos na perspectiva da educação, da segurança pública e as coisas funcionando. Só que o maior índice de suicídio também está batendo lá no pico. O mundo espera as coisas que essa terra pode me oferecer. E repito, não tem nada de ruim naquilo que eu falei. São coisas positivas, são coisas boas. Pastor, então o que o Senhor está querendo dizer? Eu quero dizer para a igreja do Senhor que a esperança da igreja não está em coisas. A esperança da igreja está numa pessoa, e o nome dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque é o único que pode invadir a minha alma e preencher todas as lacunas que ainda estão vazias. Diga essa palavra para o Senhor, diga assim: em Jesus tem esperança para dias melhores, irmão. Diga isso, diga isso. Em Jesus nós temos esperança para dias melhores. Se não, vejamos. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 33. Nem precisa ir lá, eu vou citar ele para você. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em quem? No Senhor. Por quê? Porque se eu botar a esperança no governo, o governo pode me decepcionar. Sim ou não? Quantos botaram a esperança no recurso financeiro? Estou dizendo só nisso. E de repente a situação financeira mudou, porque tudo muda. Nós vivemos em dias que as coisas estão altas e em baixa. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 33, verso 20: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração. Aleluia! Pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu amor constante, ó Senhor, sobre nós, assim como a nossa esperança está
em ti. Olha o que Paulo entendeu e vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, verso 27. Cristo em vós é a esperança da glória. Todas essas coisas que eu citei são boas, mas a igreja não espera nas coisas dessa terra. Ei, me desculpe se eu te decepcionei, mas eu quero te dizer uma verdade: a igreja não espera os recursos dessa terra. A igreja vive de milagres, porque Jesus é o centro. E o recado que Jesus estava dando quando estava indo a essa cidade era: porque quando o milagre ocorre lá no meio dessa cidade, o recado que Jesus estava dizendo era: agora nesse cenário de morte, vocês vão botar esperança em quem? Para quem nós poderemos recorrer? Como dizia o poeta Chapolin, quem poderá me ajudar? Aonde eu vou achar recurso? E Jesus em Batemaí estava dizendo: a esperança de vocês está quando eu chegar até vocês. Eu vou seguir. Verso de número 12 diz assim, ó: e quando Jesus chegou. Diga assim: Jesus chegou. E quando Jesus chega, algumas coisas elas mudam, irmãos. Elas mudam. Verso de número 13, que a gente tem que seguir. O texto vai dizer que Jesus, ele viu essa mulher. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que o olhar de Jesus é diferente de cada um dos olhares que aqui estão. Porque nós podemos estar hoje bem perfumado, bem vestido, bem trajado para vir à casa do Senhor. Só que só o Senhor nos conhece como está o nosso interior. E o texto vai dizer que em meio àquela multidão, Jesus enxerga aquela mulher exatamente onde ela estava. E viu, Bia, exatamente o que passava no seu interior. Na verdade, quando Jesus olha para ela, Jesus está olhando o interior dela aqui. Não está vendo só o estereótipo, o lado de fora. Jesus está vendo a sua dor. Jesus está vendo a sua tristeza. Jesus está vendo os seus momentos de dúvida em não sepultar o seu filho. Jesus está vendo as suas perguntas que ninguém pode responder, mas os olhos de Jesus estão vendo. Há um texto que diz que até o profeta Samuel se engana, porque ele quis ungir outra pessoa no lugar de Davi. E o Senhor apareceu para o profeta Samuel e disse assim: Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração de cada homem, Senhor. E o Senhor, ele está observando e nos vendo nessa jornada. Há uma mulher que estava perdida no deserto, porque ela saiu corrida da sua casa, fugindo da sua serva, chamada Sarai. O nome dela era Agar, e ela estava no deserto, sem água, sem recursos, sem nada, mas ela tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. E foi lá no deserto que o anjo aparece a Agar e repete as promessas, cada uma para ela: Agar, eu vou te levantar, vou te dar um filho, vou te dar uma descendência. E ela sai daquele deserto com uma perspectiva melhor. E qual que era a perspectiva? Ela disse assim: eu sei, Senhor, que o Senhor me vê, Senhor. Mesmo nesse deserto eu sei, Senhor, que o Senhor me enxerga, Senhor. Eu preciso dizer, irmãos, e não tenho problema nenhum com o divã, nunca tive. Mas existe alguns divã que não vão enxergar o que passa lá dentro da nossa alma. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu te acompanho todos os dias. Quando você pega o trem, eu te vejo. Quando você pega o metrô, eu te vejo. Quando você pega o ônibus, a lotação, eu te acompanho. Quando você liga o seu carro, liga a sua moto, eu estou com os meus olhos fitados em você. E sei o que você tem vivido, sei o que você tem passado. Eu sei a tua tristeza, sei a tua dor, sei a tua necessidade. Olha o que o texto vai dizer em Salmos 31, verso 7. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem.
e livraste-me do perigo. O Senhor Deus tem compaixão de mim, pois estou aflito. Olha o que diz Êxodo 3, verso 7. E diz o Senhor: certamente tenho visto. Certamente o quê? Certamente tenho visto. Visto o quê? A aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci as suas dores. Eu preciso dizer isso, irmão. Eu não estou te pregando um evangelho aqui de melzinho na chupeta. Eu não estou te anunciando um evangelho que não tem dor, que não tem luta, que não tem prova, que não tem dificuldades, que não tem adversidades. O Senhor Jesus mesmo diz: nesse mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse mundo nós teremos dificuldades, complexidades. Nesse mundo nós teremos dores, mas eu preciso liberar uma palavra de Deus sobre a igreja. Não importa o momento que nós estejamos vivendo, os olhos do Senhor estão nos enxergando em cada momento que nós estamos passando. Não importa. Os olhos do Senhor têm nos acompanhado. Só que eu quero deixar uma reflexão aqui para a igreja. Saber que os olhos do Senhor estão sobre você, isso te alegra ou isso te entristece? Vou deixar esse silêncio para você pensar um pouco. Porque os olhos do Senhor, irmão Luiz, Ele enxerga os nossos olhos até a frente das telas. Vou repetir. Os olhos do Senhor, Ele nos enxerga até quando a gente está em frente das telas. Aleluia. Ficou apertado para dar glória a Deus, irmão? Os olhos do Senhor nos acompanham quando a esposa não está do nosso lado. Os olhos do Senhor nos acompanham quando o teu pastor não está do teu lado. Lá vai, hein? Se o seu patrão estiver aqui, se tivesse, ele daria glória a Deus agora. Os olhos do Senhor estão sobre você quando o teu patrão não está te enxergando. Só o Alex vai dar glória a Deus agora. Eu vou perguntar de novo. Saber que os olhos do Senhor estão sobre você te alegra ou te entristece? Quem tem alegria em saber que os olhos do Senhor te alegram? Graças a Deus. Diga assim: o Senhor me vê. Verso 14, irmãos. A gente já está finalizando, tá? Temos mais alguns minutinhos, a gente já vai finalizar. Verso de número 14, o texto diz assim: e chegando-se, tocou no esquife. O esquife era uma cama onde os judeus levavam seus mortos. Era uma maca, na verdade. Era 2 pedaços de madeira com um lençol no meio. Imagina, cortejo fúnebre seguindo, e o texto vai dizer que Jesus. E qual que foi a resposta do texto? O texto diz que Jesus que tocou, e aqueles que levavam a maca pararam. Eu vou profetizar isso aqui na sua vida, hein, irmão? Eu vou profetizar em nome de Jesus. Quando Jesus decidir tocar em algumas áreas da sua vida, outras coisas vão ter que parar de acontecer. Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Se Jesus decidir, irmão e irmã, tocar na sua saúde, algumas coisas vão ter que parar de acontecer, de ruim com ela. Quem está entendendo aqui? Se Jesus decidir tocar na depressão, na síndrome, se Jesus decidir tocar em alguém hoje aqui, outras coisas vão ter que parar. Um dia Jesus tocou na minha vida. Eu tinha dependência alcoólica, dependência química, mas quando Jesus tocou, parou.
Eu estou profetizando sobre a igreja. Jesus está vindo aí para tocar em algumas coisas. Comandar assim. Se tiver alguém para mandar as mãos lá em cima, levanta as mãos, que lá vai a profecia para a tua vida. Hoje Jesus toca na vida financeira e algumas coisas que estavam dando negativa. Vai dizer: para, Luiz, parou. Sabe sonhos, servo de Deus? Sabe os ideais que a gente tinha colocado na gaveta e já arquivado? Se Jesus tocar, irmão, essa procrastinação vai parar. Se Jesus tocar na sua vida espiritual hoje, a gente volta a orar como devia, volta a jejuar como devia, volta a santificar como devia, volta a temer como devia. E tem gente orando aqui, e eu estou vendo Jesus indo lá tocar, hein? Eu espero calabar assim. Jesus está tocando em filhos, Jesus está tocando em pais, Jesus está tocando. Eita! Porque algumas coisas estão parando, poxa. Por que, Glauber? Porque Jesus decidiu tocar. Luiz, quando Jesus toca, outras coisas param. Quem pode entender essa palavra aqui? Eu fiquei um tempão meditando para você entender isso aqui. O que Deus quer te falar? Pegou a Bia? Quando Jesus toca, algumas outras coisas param, Caio. Precisamos crer nisso. Só que o texto está dizendo: eu vou seguir um pouquinho mais, tá bom? Posso ir um pouquinho mais, irmãos? Só mais um pouquinho. Agora está ficando bom. O texto vai dizer no verso 14: tocou o esquife, e aqueles que levaram pararam. Ai, irmão, mas isso aqui é precioso. O texto vai dizer assim, ó: e disse, por favor, irmãos, eu peço que você repita isso comigo: a voz de Jesus. Por favor, por mais uma vez, diga: a voz de Jesus. Enxergue o cenário comigo. O cortejo vindo, o Senhor coloca a mão no esquife, o cortejo para. Aí o texto vai dizer que Jesus disse, falou. Jesus disse. Naquele momento que Jesus disse, a voz de Jesus saiu. E a voz de Jesus disse isso aqui, ó: jovem, a ti te digo, levanta-te. Só que eu quero te dar um contexto. Em Lucas 16, a Bíblia nos diz, Jennifer, que quando uma pessoa ela morria, não é igual o Ghost que a gente viu, que a alma sai perambulando procurando alguém para poder habitar e ficar nele de novo. A Bíblia tem resposta e diz que quando Lázaro ele morre, os anjos vêm até Lázaro, pegam a sua alma e levam a sua alma até um lugar chamado seio de Abraão. Depois, lá na frente, na morte de Jesus, Jesus transforma o seio de Abraão em paraíso. É um outro cenário. Por qual motivo? Porque tem um ladrão aqui, ele vai dizer para esse ladrão: ainda hoje estará comigo no paraíso. Só que anteriormente era seio de Abraão, era o lugar dos mortos. Diga assim: lugar dos mortos. O texto diz que aqui não tem lugar, aqui quebra o espiritismo, porque a Bíblia diz que aqui no seio de Abraão havia um abismo para o lugar onde o rico ficou. O rico foi levado para o Sheol, lugar de tormento. Não é inferno ainda. O inferno ainda vai ser inaugurado. Por quê? O inferno não foi feito para ser humano. Vale glória a Deus? Eu vou repetir: o inferno não foi feito para ser humano. Vale glória a Deus? O inferno foi feito para os demônios. É por isso que ele tenta enganar muito, para levá-los para lá. Só que o inferno não foi inaugurado ainda. É um lugar de tormento. E aqui está o rico no lugar de tormento. Aqui tem um abismo. E aqui está Lázaro. E quem está do lado de lá, ele consegue ver quem está do lado de lá. Só que ele não consegue vir para a terra novamente.
aqui já quebra algumas teses. Então eu estou te mostrando aqui o cenário que existia, o lugar dos mortos. Agora eu quero te fazer pensar, quando esse jovenzinho aqui, Mateus, o texto diz que ele era jovem, quando ele morre, para onde ele é levado? Para o seio de Abraão. O seu corpo fica ali porque vai ser sepultado. A sua alma é levada para o seio de Abraão, e o seu espírito retorna para Deus, porque Deus o fez. Só que quando Jesus, lembra da voz? Quem lembra da voz ainda? Só que o texto está dizendo assim, ó. O texto está dizendo assim, ó. Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Quando a voz de Jesus ecoa aqui, Glauber, jovem, a voz não só está nesse ambiente aqui. Jesus. Aleluia. A voz de Jesus saiu fazendo assim, ó, para entrar lá no seu de Abraão. E chegou lá no seu de Abraão, aonde o morto estava. A voz de Jesus entrou no ambiente de morte. Quem está entendendo aqui? E quando a voz de Jesus entrou no ambiente de morte, a voz de Jesus disse assim para aquele jovem: ei, jovem, levanta-te daí. No momento o jovem ouviu a voz de Jesus, se levantou, a alma dele voltou lá para o corpo onde estava. Eu vim aqui nessa noite para profetizar na sua vida, que essa voz de Jesus ainda continua ecoando em lugares de morte ainda. Eu estou profetizando que a voz de Jesus ainda encontra crentes no meio da madrugada. A voz de Jesus ainda encontra casamentos que estavam prestes a se desfazer, a cenários que estavam de doenças trágicas, complexas e difíceis. A voz de Jesus ainda entra onde ninguém quer entrar, e a voz de Jesus ainda está entrando em cenário de morte. Está dizendo: eu cheguei para dar vida onde tinha morte, viu? E hoje, a partir de hoje, não tem mais morte. Por quê? Porque minha voz ecoou nesse lugar. Vai ter vida, jovem. Vai ter vida, jovem. Vai ter vida nesse lugar aí, jovem. Imagina a voz de Jesus entrando lá no lugar de morte. Ah, que é isso? A voz de Jesus entrou lá naquele ambiente de morte. E quando, irmão, eu não sei você, mas o tempo da minha vida, quando eu não tinha Jesus, já passou umas 2 vezes pela minha cabeça. A melhor saída para você é virar um andarilho. A melhor saída para você é pular daqui de cima. Umas 2 vezes isso daí já passou na minha cabeça quando eu não tinha Cristo. Só que essa voz aqui, servo de Deus, foi lá no meu ambiente de morte. Quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui essa voz já te visitou no seu ambiente de morte? Quantos aqui? Temos muitos. Glória a Deus. E o que eu estou te dizendo, que essa voz não parou de falar ainda. Aleluia. A voz dele continua ecoando. A voz dele continua falando. Eu não vou citar nomes, mas hoje eu tive uma experiência, 4h36, 4h46 da madrugada. Eu falei para o Gabriel, eu acordei. Eu confesso com os irmãos que eu não desci em oração para gastar um tempo em oração, mas Jesus tem me acordado nas madrugadas, e dessa vez eu senti um arrepio na coluna assim, e eu falei: Jesus, eu sei que tem alguém precisando, só que assim, eu não sei quem é, mas eu sei que o Senhor pode dar livramento, eu sei que o Senhor pode visitar.
aconteceu um evento de quase morte. Aí eu estava conversando com o Gabriel falou assim para mim: pastor, o evento que aconteceu foi 4h47 da manhã. Eu levantei 4h46. E naquele momento, eu acredito que a voz de Jesus. Quem está entendendo? Eu estou arrepiado aqui. Sinta o que eu estou sentindo aqui também. Meu corpo está arrepiado aqui. Eu estou dizendo para a igreja que a voz de Jesus ainda está continuando ecoando em lugares que haveriam morte. E está indo lá, Carmelita. Está indo lá, Anderson. Está indo lá, Glauber. A voz do nosso Senhor está indo e está convertendo aquilo que seria a morte para a vida e está dizendo: vai, jovem, levanta. Minha voz só veio aqui para te acordar. Vai, jovem, se vai de pé. Vai, jovem. Vai, jovem. Vai, jovem. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. A voz dele entrou. Só que o que eu queria dizer para os irmãos, a gente finaliza. Se o pastor não fechar a Bíblia, não para de pregar, né? Então já fechei, tá bom? Jesus falou, diga assim, a voz de Jesus. A voz de Jesus. Só que tem a importância do escutar. Diga assim, escutar. Se esse jovem não tivesse ouvido a voz de Jesus, ele estava morto até hoje. Sabe qual foi a saída da nossa vida? É porque um dia a gente parou, irmão Luiz, para ouvir a voz de Jesus. E aí nós recebemos vida. O texto vai dizer que quando esse jovem retorna à vida, Jesus falou assim para ele: menino, se senta. Ele deu para a mãe dele, e o texto diz que ele começou a falar. Olha lá, está escrito, ele começou a falar. Então aquele que havia passado por uma experiência de um ambiente de morte, e a voz de Jesus o alcançou, só alcançou para um objetivo, para ele se levantar e dizer: rapaz, eu estava morto, mas a voz me alcançou e agora eu estou me levantando para falar dessa voz. Eu quero dizer para a igreja: quem quer ser a voz de Jesus aqui nessa terra? Eu estou a te dizer que no passado foi o próprio Jesus que usou a sua voz para falar com as pessoas. Agora Jesus está recrutando vidas, pessoas e famílias para serem a voz dele aonde você passar. Eu estou a profetizar que Jesus vai usar a tua voz, e aquele ambiente que tinha morte vai receber vida. Quem crê nessa palavra? No seu lugar, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou a dizer para a igreja que o Senhor, Ele vai te dar sabedorias e conselhos. Se prepare para pessoas irem até você com situações complexas e até mesmo por muitas das vezes difíceis, mas você não vai sair e deixar assim, não, embora de uma maneira, nada disso, não. O Senhor, Ele vai usar a tua voz e vidas receberão algo da parte de Deus. Eu preciso perguntar de novo: quem quer ser a voz de Deus aqui nessa terra? Quem quer ser usado pela voz de Deus aqui nessa terra? Tem muitas pessoas que estão precisando, irmão. O Gabriel me falou de um rapaz que atirou fogo no seu corpo ali no metrô São Bento. E talvez, se tivesse chegado uma voz antes, eu acredito, Jesus. Meu Jesus. Mas Eliane, a gente está tão preocupado com si mesmo. Jesus teve compaixão dessa mulher, é por isso que ele conseguiu agir. E as notícias que tem, irmãos, cada dia mais são complexas e tristes, difíceis. Só que hoje nós estamos recebendo vida, estamos recebendo consciência de que um dia nós também estávamos num cenário triste, trágico, difícil, um cenário complexo. Mas essa voz foi lá no nosso luto, no nosso complexo, no momento onde ninguém poderia nos alcançar nas nossas complexidades. O ser humano é complexo, dotado de complexidade, dotado de dificuldade. Um dia ele acorda bem, no outro dia ele já não acorda tão bem. Um dia ele acorda esperançoso, no outro dia não acorda tão esperançoso assim. Um dia o cabelo está bonito, no outro dia o cabelo está assim, difícil, duro. Um dia o rosto está limpo, no outro dia está terrível. Um dia ele não se compara, no outro dia está se comparando com todo mundo. Um dia o seu carro
carro está ótimo, outro dia passa um carro melhor, o carro do outro é melhor que o seu. O ser humano é complexo, é difícil, e o Senhor nos visita nesses cenários de improbabilidades, complexo, difícil, só para nos levantar e te dar voz, para você ser voz na vida de alguém e cessar a morte. Quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? Você vai sair daqui, o Senhor pode colocar no coração para quem você deva ligar. Às vezes no WhatsApp eu disse, irmão, 4h46 eu orei, e 4h47 aconteceu um cenário. Foi por causa de você, pastor? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Quem entende isso daqui? Eu creio que se a gente orar hoje aqui, alguém pode ser alcançado, irmãos. Por isso que eu estou frisando há 40 minutos que você pode ser uma voz que Deus está levantando para essa geração. Você acha que Deus te colocou numa faculdade só para você estudar? Você acha que é só isso, irmão? Você acha que você não precisa ser exemplo lá? Você acha que você não precisa ser uma voz lá? As pessoas nos olham onde nós passamos. As pessoas percebem como tratamos a nossa família. E eles estão assim, com a palavra aqui, Anderson, para dizer, mas é crente, ó, fazendo essas coisas, é crente. Mas Satanás vai quebrar a cara em nome do Senhor Jesus, irmão. O Senhor vai nos dar a palavra e a gente vai ter o que dizer. E esse cenário de morte se transformarão. Quantos acreditam nessa palavra? Por favor, para a gente finalizar, diga esse irmão assim: em Jesus a esperança para dias melhores. Vamos louvar, pastor, agora? Depois? Meus irmãos, então gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar. Eu gostaria de pedir com que você fechasse os seus olhos e encurvasse a sua cabeça por alguns minutos. Aleluia. 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 Eu quero ministrar sobre a sua vida, aonde o Espírito Santo de Deus vai começar a fazer um barulho interno dentro de você. Alguns cenários que estava por vir sobre a sua vida, o Senhor Jesus, Ele tem poder de mandar pará-los. E hoje, o Senhor está te dando consciência que aonde Ele está te levando não é só por levar, não é só para você granjear as coisas dessa terra. E eu não sou franciscano, eu quero que você prospere, eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus faça as coisas grandes na sua vida. Porém o Senhor está impulsionando meu espírito a dizer para a igreja: eu tenho te levado em locais para você ser a minha voz. Senhor, eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, levante vozes aqui, levante vozes, a mesma voz que o Senhor levantou de João Batista, a voz que clama no deserto, a voz, meu Pai querido, onde cenário de morte estavam acontecendo. E o Senhor pode dar uma palavra profética e pode, Senhor, vir vida. Senhor, um cenário onde o cenário lá naquele ambiente é um cenário de fofoca, de disseminação, de contenda. Quando chegar na vida dessa pessoa, esse cenário vai parar. Vai parar, porque o Senhor vai gerar vida, Pai. Senhor, comece a usar a voz dos meus irmãos, Pai. Sim, Espírito Santo, comece a usar a voz dos teus filhos de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, Pai. Levante eles com poder e com muita glória, Pai. Que eles sejam levantados com uma voz profética, com uma voz de destino. Que eles não venham ficar cegos, mas que eles venham ter direções, orientações daquilo que o Senhor está falando no espírito de cada um deles, Pai. Eu estou profetizando, Jesus, que eles ouvirão a tua voz, e por ouvir a tua voz eles terão o que falar, Pai. O Senhor usará a vida desta igreja para mudar esse bairro, para mudar essa cidade, para mudar famílias. E o Senhor está dizendo: eu conto com você. Quem são as vidas aqui que Jesus vai usar? Se você acredita nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda Jesus, porque Ele merece todo o nosso nome. É que Deus te levante como uma voz para esses últimos dias. Amém, amém, meus irmãos. Queridos, nós vamos servir a ceia do Senhor. É momento de nós ceiarmos.
Eu quero pedir para que os diáconos venham aqui, para que nós